Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto numa lei que mexe com o dia a dia aqui em Londrina. Olá, vamos falar da Lei Ordinária 13.903 de 2024, né? O famoso Código de Posturas. Exatamente. A gente está com os trechos dela aqui atualizados até abril de 2025. E a ideia é entender como ela funciona na prática. Isso. Como ela organiza, sei lá, o uso das calçadas, o funcionamento do comércio, até a questão dos animais. Basicamente, as regras do jogo para a convivência na cidade. Perfeito? Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. É importante dizer, né, que um código de posturas não é só uma lista do que não pode fazer. Hum, Ele é mais um guia para tentar garantir que o espaço de todo mundo seja seguro, limpo, agradável. faz sentido. Um equilíbrio entre direitos e deveres, então. Exato. E ele abrange muita coisa, desde, sei lá, higiene, barulho, até o comércio na rua, os ambulantes. E a nossa ideia aqui é justamente essa: deixar essas regras um pouco mais claras. Sim, focando no que impacta mesmo quem mora aqui, quem tem comércio ou até quem visita a cidade. Porque muitas vezes a gente nem percebe, mas essas normas estão ali, no nosso cotidiano. Com certeza. Para começar, então, qual é a, digamos, a espinha dorsal desse código? O que ele quer disciplinar, no fundo? Olha, o objetivo principal, como a própria lei diz logo no artigo 1º, é colocar ordem na casa. Ordem na casa. É, definir como a gente usa os espaços públicos, tipo ruas, praças, como os estabelecimentos, sabe, lojas, bares, indústrias, devem funcionar para não atrapalhar ninguém. Certo. E claro, regras sobre limpeza, barulho, segurança, tudo para tentar criar uma cidade mais harmônica para viver. E para a gente entender bem essas regras, a lei traz umas definições, né? Tem algumas que são mais chave. Sim, algumas ajudam bastante. Por exemplo, animal comunitário. Ah, tipo o cachorro da vizinhança que todo mundo cuida. Isso mesmo, aquele que não tem um dono só, mas a comunidade zela por ele. Outra é casa de diversão. Que seria o quê? Boate, festa... Exato, boates, danceterias, salões de festa. Logradouro público é um termo que aparece muito. Ruas, praças, parques... Perfeito, tudo que é de uso comum. E mobiliário urbano são as coisas que a gente vê nesses lugares. Bancos, lixeiras, postes... Isso. Entender esses termos ajuda a saber onde a regra se aplica direitinho. Interessante. E a lei até lista os feriados municipais, né? Aniversário da cidade, dia do padroeiro... Sim, 10 de dezembro, Sagrado Coração de Jesus. Ajuda a situar no calendário local também. Agora, vamos entrar numa parte que sempre dá o que falar. Rua e calçada. Ah, sim. Uso dos espaços públicos. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Como é que o código tenta botar ordem nisso? Olha, essa é uma parte bem detalhada. A ideia central é garantir que todo mundo possa andar, circular sem impedimento e com segurança. E o que é proibido, então, na prática? Bom, tem várias coisas. Por exemplo, nada de largar material de construção, entulho, terra na calçada ou na rua. Isso a gente vê bastante. Pois é. E também não pode impedir o trânsito das pessoas ou dos carros com, sei lá, cones, cavaletes, sem ter autorização para isso. E estacionar em cima da calçada, aquele irrita muita gente. Completamente proibido. Assim como parar em cima de jardim, área verde, a não ser que tenha a placa dizendo que pode, o que é raro. E lavar carro na rua. Ou aquelas betoneiras de obra. Também não pode. São coisas que parecem pequenas, né, mas atrapalham a passagem, sujam, podem até ser perigosas. Os trotes de faculdade que às vezes passam do limite, constrangem ou colocam gente em risco? Proibido. Ah, importante isso. Muito. Usar estilingue, soltar pipa com cerol, nem pensar, né? Pelo perigo óbvio. E vender coisa na rua sem licença. Também não pode. A gente vai falar mais do comércio ambulante depois, mas precisa de autorização. E tem mais umas coisas de convivência básica, sabe? Tipo, Não dá para sentar ou deitar na calçada de um jeito que impeça os outros de passar. E, de forma geral, nada de atos que firam os bons costumes, a higiene ou a moral ali no espaço público. e a poluição visual? Pichação, cartaz colado em poste. A lei é bem clara quanto a isso. É proibido pichar, colar cartaz, faixa, anúncio, em poste, árvore, ponto de ônibus, qualquer coisa pública sem permissão. Mas tem uma exceção, né? Tem uma ressalva interessante. Expressões religiosas, políticas, sociais podem, desde que não sejam ofensivas, depreciativas e, claro, não estraguem o bem público.
Ah, entendi. Mas a regra geral é proibir para manter a cidade mais limpa visualmente. Falando em limpeza e organização, um problemão são os carros abandonados. Sim, um foco importante da lei. Como a lei define que um carro está abandonado? E o que acontece com ele? Basicamente, é aquele carro que está visivelmente detonado, sabe? Enferrujado, vidro quebrado, pneu murcho, juntando lixo dentro, às vezes sem placa. Sei. Aquele aspecto de largado mesmo. Exato. E que fica parado no mesmo lugar por tempo demais, mostrando que o dono, assim, não tá nem aí. Isso vira risco para a saúde, tipo foco de dengue e para a segurança? E aí? Aí a prefeitura pode notificar e, se não resolverem, remover o veículo. É para evitar que virem um transtorno urbano. E as caçambas de entulho? São necessárias para a obra, mas às vezes atrapalham, né? Com certeza, elas também têm regras. Primeiro, precisam ter a identificação, nome e telefone da empresa. Certo. E não podem ser colocadas em qualquer lugar. Tem que ficar longe de esquina, uns 5 metros no mínimo, longe de ponto de ônibus, de táxi, hidrante e, claro, onde já é proibido estacionar pelo Código de Trânsito. E tem uma distância do meio-fio também, né? Isso, uma pequena distância, geralmente de 15 a 30 centímetros, para a água da chuva poder escorrer. A ideia é permitir a obra, mas sem causar muito problema para o resto da cidade. Mudando um pouco o foco, mas ainda na linha da cidade organizada. A limpeza. A gente sempre pensa que é só a prefeitura que tem que limpar. Ah, mas não é bem assim. O código deixa bem claro que a responsabilidade é dividida. Como assim? O que o dono do imóvel tem que fazer? Muita coisa. Quem tem um terreno, com ou sem construção, é obrigado a manter limpo. Sem mato alto, sabe? Drenado, sem lixo acumulado, sem entulho, nada que possa fazer mal para a saúde ou segurança. Para evitar bicho, mosquito. Exatamente. Evitar foco de dengue, rato, essas coisas. E as construções também precisam estar conservadas. E a calçada na frente de casa ou do comércio? Mesma coisa. A limpeza e a conservação da calçada são dever do proprietário, e isso inclui cuidar das árvores dentro do terreno. Mas pode sair cortando árvore de qualquer jeito? Não, aí tem um detalhe. Poda drástica ou corte geralmente precisa de autorização da prefeitura, por causa das leis ambientais. Tem que ver isso direitinho. E se o dono do terreno não limpa? Deixa lá o matagal crescendo. A prefeitura notifica, dá um prazo para a pessoa limpar, se não fizer, A prefeitura limpa e manda a conta. exatamente, a prefeitura faz o serviço e cobra do proprietário. E não é só o custo do serviço não, vem com multa junto. Ah, então sai caro. Bem mais caro. A multa pode ser baseada na UF, que é tipo uma unidade de valor da prefeitura, e no tamanho do terreno, mais uma taxa de administração. E se for reincidente, a multa dobra. Compensa muito mais manter limpo. Falando em lixo, como a lei orienta sobre o descarte? Aquele lixo que a gente produz em casa. O básico é: lixo comum, orgânico e rejeito, vai para saco plástico bem fechado Certo? e tem que colocar na calçada só perto da hora do caminhão passar. A lei fala em no máximo 1 hora antes. Nada de deixar o lixo lá um tempão antes ou depois. E os recicláveis? Separados, também em sacos fechados, de preferência seguindo as dicas das cooperativas. E um ponto importante: quem gera muito lixo, tipo condomínio grande, shopping, indústria, Esses têm mais responsabilidade. sim, precisam ter um lugar certo para guardar esse lixo e muitas vezes até apresentar um plano de como vão gerenciar isso. Não é só botar na rua. Ainda pensando em bem-estar, saúde coletiva e o cigarro em lugar fechado. O código fala disso. Fala sim, é bem direto. Proibido fumar. Cigarro, charuto, cachimbo, narguile, qualquer produto de tabaco. Onde exatamente? E em qualquer lugar de uso coletivo, público ou privado. Pensa em restaurante, bar, boate, escola, faculdade, hotel, repartição pública, hospital, Transporte público também? ônibus, táxi. Também? A regra é: se é fechado e tem mais gente usando, não pode fumar. A não ser que tenha uma área específica para isso, totalmente isolada e ventilada, o que é raro. E os lugares têm que avisar, né? Com placa. Obrigatório. Tem que ter a placa indicando a proibição. E o barulho? Som alto fora de hora, obra barulhenta. Quem nunca se estressou com isso? O sossego público é protegido pelo código, sim. Qualquer atividade, seja indústria, comércio, festa, até carro de som, tem que respeitar limites de barulho. E quais são esses limites? Geralmente seguem normas técnicas, tipo da ABNT.
A ideia é não prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar de quem está por perto. E tem proibições mais específicas. Por exemplo, propaganda com som alto não pode a menos de 100 metros de hospital, casa de saúde e escola. Lugares que precisam de mais silêncio. Entendi. E tem uma regra interessante e bem atual. Proibido usar fone de ouvido muito alto dentro do ônibus. Sério? Para não incomodar os outros passageiros? Exatamente. A fiscalização pode multar e até apreender o equipamento que está causando barulho excessivo. Vamos falar agora do comércio que acontece na rua. Vendedor ambulante, as feiras. Como a lei organiza isso? O comércio ambulante é permitido, mas tem regras, claro. O vendedor pode usar desde um carrinho de mão até um trailer ou um carro adaptado. E quais as obrigações dele? Várias. Vender só o que está na licença, manter o lugar limpo, tratar bem o público, não fazer barulho que incomode e usar a licença visível. E para quem vende comida? Ah, e tem mais coisa. Usar luva, touca, equipamentos de proteção, higiene total. E sempre recolher o próprio lixo no final. E o que o ambulante não pode fazer? Não pode parar onde não é autorizado, atrapalhar a passagem de gente ou carro, vender produto estragado ou sem higiene. E tem aquela regra da distância, né? Ah, sim. Não pode ficar muito perto de loja que vende a mesma coisa. Isso. A lei fala em distâncias mínimas, geralmente uns 40 metros. E também tem restrição para ficar perto de escola, principalmente à noite, e de hospital. E as feiras? Feira Livre, Feira da Lua, do produtor, são tão parte da cidade. Sim, e a lei tem um capítulo só para elas, para garantir a organização. Tem horário para tudo, né? Montar, funcionar, desmontar. Exato. E varia. Feira Livre do produtor geralmente começam a montar de madrugada e acabam depois do almoço. Feira da Lua já é à noite. E o feirante, o que ele precisa cumprir? Básico de sempre. Higiene, balança certinha, não bloquear a passagem nos corredores, jogar o lixo no lugar certo. E tem proibições também, tipo vender bebida alcoólica em certos horários em algumas feiras, ou faltar muito sem avisar, que pode até fazer perder a vaga. E cada feira tem seu estilo, né? Livre, artesanato, produtor. Sim, cada uma com seus produtos, seu público. A lei reconhece essa diversidade. Agora, publicidade. Outdoor, faixa, panfleto. Como a lei tenta controlar para não virar uma poluição visual? Também tem regras. Qualquer anúncio que dê para ver da rua precisa seguir normas. Tem que ser seguro, estar bem conservado. Não pode atrapalhar fio, árvore, sinal de trânsito. Exatamente. E tem várias proibições diretas. Quais? Não pode publicidade que cause aglomeração perigosa, que prejudique a paisagem, que seja ofensiva, que tenha erro de português. Erro de português? A lei fala isso? Fala. Que obstrua a janela, a porta, que atrapalha a visão do motorista. E tem restrição para anúncio de cigarro e bebida perto de escola. E nada de conteúdo pornográfico. E distribuir panfleto na rua, aquele monte de papel no chão depois. Precisa de licença antes. E tem um detalhe curioso. O panfleto tem que ter escrito "Contribua com a limpeza de nossa cidade. Não jogue papel no chão". Ah, que interessante. E o mais importante, a empresa que distribui é responsável por limpar a sujeira que o panfleto gerar ali no local, logo depois que acabar. Boa. Corresponsabiliza, né? Exato. Mudando de assunto agora, mas super presente no dia a dia. Os animais. O que a lei diz sobre quem tem um pet? Quais as responsabilidades? A lei vê o dono como guardião. E ele tem deveres básicos, né? Dar comida boa, água fresca, um lugar seguro e limpo para ficar, protegido do sol e da chuva. Vacina, veterinário. Sim, manter a vacinação em dia, levar no veterinário quando precisar e deixar o bicho se exercitar, brincar. E na rua? O famoso cocô na calçada. Obrigação importantíssima: recolher sempre os dejetos do animal em lugar público. E se o animal morrer, tem que dar um destino certo para o corpo, nada de abandonar. E para passear com um cachorro na rua? Tem regra. Todo cachorro precisa de guia. Sim, regra clara. Em lugar público, rua, praça, parque, todo cão tem que estar de coleira e guia. E a guia tem que ser adequada para o tamanho do cachorro e quem leva tem que ter força para segurar. E aquelas raças maiores consideradas mais perigosas. Para essas, a lei cita exemplos como Pitbull, Rottweiler, Fila, Doberman, Mastim napolitano. Além da guia e coleira, tem que usar focinheira também. Sempre. Sempre que tiver em local público. E quem tá passeando tem que levar saquinho ou algo para catar o cocô na hora, né?
A lei também proíbe algumas coisas com animais, né? Proíbe sim. Briga de animal, tipo rinha de galo, de cachorro, qualquer uma. Totalmente proibido. Circo com animal pode? Não pode mais. Proibidos animais em espetáculos de circo. E outra coisa, criar abelha com ferrão na cidade, na área urbana, também não pode. E tem uma curiosa sobre alimentar passarinho? É verdade. Proibido alimentar pássaros silvestres em área pública. Deve ser para evitar desequilíbrio ou problema sanitário, né? E o que acontece com um animal que está solto na rua? Abandonado ou perdido? Se for de médio ou grande porte, a prefeitura pode recolher. E o dono? Pode pegar de volta? Pode. Tem um prazo, normalmente 10 dias, para ir lá no órgão responsável, provar que é o dono e pagar as taxas pelo recolhimento e pela estadia do bicho. E se ninguém aparecer? Aí o animal pode ir para adoção, para alguma ONG de proteção, ou, em último caso, se estiver muito doente, com risco para a saúde pública e com laudo veterinário, pode acontecer eutanásia. Mas é o último recurso. Entendi. Para fazer tudo isso funcionar, a prefeitura tem que licenciar e fiscalizar, né? Como funciona para o comércio, por exemplo. O principal é o alvará de licença. Quase toda atividade econômica, comércio, indústria, serviço, precisa dele para funcionar legalmente. E antes do alvará? Geralmente se faz uma consulta prévia. É tipo checar online se aquela atividade pode funcionar naquele endereço, de acordo com o zoneamento da cidade. E para conseguir o alvará mesmo, o que precisa? Várias coisas. O lugar tem que estar de acordo com o zoneamento, ter segurança, tipo o laudo dos bombeiros, ter higiene, condições sanitárias. Dependendo do que for, precisa de licença ambiental, sanitária, o habite-se do imóvel e o alvará tem prazo de validade, tá? Geralmente uns 2 anos, aí tem que renovar. Certo. E se alguém descumpre qualquer regra dessas que a gente falou, do lixo, do barulho, do comércio, do animal, quais as consequências? O que acontece na prática? O descumprimento pode dar em várias coisas. A mais comum é multa, em dinheiro. Só multa? Não. Se for comércio irregular, podem apreender a mercadoria, o equipamento. Se a coisa for mais grave ou repetida, o lugar pode ser interditado por um tempo. Pode até fechar de vez. Pode ter o alvará cassado, sim. E em casos extremos, tipo uma construção que está caindo, a lei fala até em demolição. E tem a reincidência, né? Fazer a mesma coisa errada de novo, geralmente dobra o valor da multa. Como funciona o processo? Multa na hora, normalmente começa com uma notificação. Dão um prazo para a pessoa se arrumar. Se não resolver, aí vem o auto de infração, que é a multa ou a penalidade oficial. E a pessoa pode se defender. Sim, claro. Quem recebe o auto tem direito à defesa, a recorrer dentro da própria prefeitura. Tem um prazo para isso, geralmente 20 dias. Isso tudo, né, levanta aquela questão: como equilibrar a regra, que é para o bem de todos, com a liberdade de cada um, a atividade econômica. É um desafio, né? Sem dúvida. Fazendo um resumo, então, fica claro que esse código de posturas de Londrina é bem completo. Ele tenta cobrir muita coisa mesmo. Limpeza, barulho, terreno baldio, feira, comércio de rua, placa, anúncio, animal. É a vida em comunidade, né? Exatamente. O grande objetivo é esse: tentar harmonizar todos os usos e interesses que a gente tem na cidade. Ao colocar direitos e deveres claros para todo mundo, cidadão, empresa, a ideia é ter uma cidade mais organizada, segura, limpa, mais gostosa de viver, né? É uma ferramenta essencial para gerenciar o dia a dia de todo mundo junto. Sem dúvida. E fica talvez a reflexão, né? Numa cidade tão complexa, onde está o ponto certo entre a regra necessária para a gente conviver bem e a liberdade de cada um? Será que a gente, no corre-corre, percebe o quanto essas normas estão ali, tentando, no fundo, facilitar a nossa própria vida em conjunto? Fica aí para a gente pensar. É uma boa reflexão. Bom, agradecemos a atenção de quem nos acompanhou nesta análise do Código de Posturas de Londrina. Até a próxima.